Você que trabalha com audiovisual ou até com TI mesmo, já deve ter ouvido falar na LTO, né? Uma fita magnética para armazenamento de dados. Será que é a melhor opção para o seu workflow? Vamos falar um pouquinho hoje sobre vantagens e desvantagens. Para quem não me conhece, eu sou o Danilo, sou sócio-diretor aqui na M.Dot Tecnologia. A M.Dot é uma empresa de TI focada no mercado audiovisual e há mais de 15 anos a gente traz soluções aí para o mercado, seja para workflow, equipamentos e tudo que pode agilizar a sua vida no processo produtivo. Bom, a LTO, que significa Linear Tape Open, é uma tecnologia baseada em fita magnética, aquela mesma fita magnética de um VHS, que vem lá de trás, desde as fitas DAT, DLT, que eram utilizadas para armazenamento antigamente, ela se tornou a LTO e desde então ela vem evoluindo, LTO 1, 2, 3, hoje a gente está na tecnologia LTO 9, que tem bastante densidade aí, podendo armazenar até 18 terabytes de dados, é muita coisa. E para armazenar, para escrever uma fita como essa, a gente precisa de drives de LTO, como esses daqui. Aqui na M.Dot a gente tem alguns drives, drives externos com interface SAS e um software como o Yoyota, que é o software que a gente recomenda a todos os nossos clientes e usa aqui internamente também. Hoje eu não vou discorrer sobre a utilização e como funciona o Yoyota, mas a gente pode dizer que é a melhor ferramenta que a gente tem para backup no audiovisual. Então o objetivo do armazenamento em fita foi pensando principalmente em longevidade. Hoje versa-se que uma LTO dessa aqui, uma mídia dessa, claro que se devidamente aí acomodada, guardada, ela pode durar até 30 anos, que é muita coisa também, muito mais que qualquer HD externo ou eventualmente um SSD também, que não são mídias feitas aí para durar bastante tempo. Então no nosso mercado, no audiovisual, a gente sabe aí que mídias, principalmente projetos, mas mídias são grandes, pesados, então acaba fazendo muito sentido o backup em fitas como essa, porque o custo por gigabyte ou por terabyte é bem baixo, então aí já citando uma das vantagens da LTO é justamente este, o custo por armazenamento é extremamente baixo, porque ela é bem densa. Então, como eu falei lá no começo, uma LTO 9 pode armazenar até 18 teras de dados. A próxima tecnologia, que seria a LTO 10, que ainda não saiu, mas está por vias de sair, promete armazenar até 36 terabytes em uma fita como essa, desse mesmo tamanho. Então, realmente, é um negócio bem denso, cabe muita coisa e com durabilidade e longevidade. Outra vantagem de se utilizar uma mídia como essa para backup acaba sendo a segurança, Por quê? Porque é um backup offline. Isso aqui jamais vai correr o risco de sofrer um ataque ransomware, que é aquele de sequestro de dados, que encripta os dados ou de uma máquina ou de um servidor. Então, o objetivo da LTO, sempre, como eu falei lá, desenvolvida para backup com longevidade, ou seja, a longo prazo. Então, você faz o seu backup numa fita dessa e armazena ali numa prateleira, devidamente indexada, através do software. Você sabe o conteúdo. Então, em suma, o que a gente falou aqui de vantagens? A segurança, a longevidade, a densidade, a capacidade dela de armazenar e o custo por terabyte. Então hoje, se você for comparar, por exemplo, uma fita dessa de LTO 9, pode armazenar até 18 teras, como eu falei no começo. Se você comparar isso com o valor de um HD de 18 teras, pode ser até 3 vezes mais. Então realmente o custo-benefício é bem legal. Então, falar um pouquinho agora das desvantagens, Acho que a primeira seria o fato de você precisar de um equipamento especializado, Esse daqui, a gente tem aqui drives LTO 7, 8 e 9, E a gente precisa do equipamento para fazer a fita, Não é como, de fato, um HD externo ou um pendrive ou até uma nuvem que está ali conectada na sua máquina o tempo todo. Não, você precisa do equipamento para fazer a fita. E já indo talvez para a segunda desvantagem é o investimento inicial. Apesar da fita ser barata,
né? Ou seja, o custo por terabyte ser bem barato, o custo do equipamento, ou seja, do drive, com o cabo, com a placa controladora, via de regra ele é bem elevado, né? Então você precisa de um investimento inicial alto para poder começar a gravar as suas fitas. Outra desvantagem é a evolução da tecnologia, né? Então, até falei lá, a gente está já na LTO 9, né? Então, desde a LTO 1 ela vem evoluindo, né? E aumentando praticamente em todas as versões, dobrando a capacidade. E, via de regra, até LTO 8 você conseguia gravar numa fita anterior e ler até duas versões de fitas anteriores, ou seja, com Drive 8 você conseguia até conseguir gravar numa mídia 7 e ler mídia 7 e mídia 6. Só que a partir da 9 isso também mudou, né? Você já não consegue mais ter acesso a uma fita 7 no Drive 9. O Drive 9 ele consegue ler e gravar, né, somente LTO 8. Então, com o passar do tempo, conforme você vai armazenando seus dados numa versão de fita, faz sentido você renovar esse backup. Então, por exemplo, hoje a gente tem clientes aí que ainda tem fitas em LTO 4, LTO 5, né? E hoje a gente já está no Drive 9. Para achar um Drive 6 que consegue ler a fita 5 ou a fita 4 no mercado já é uma tarefa meio difícil, porque eles começam a ficar mais raros. Então você precisa se preocupar com esse trabalho de migrar essas fitas. O que de fato não deixa de ser uma boa prática, porque você está revisitando seu backup. E revisitar o seu backup é sempre uma boa prática, né? Para ver se ele está íntegro, né? Você está renovando a mídia, né? Que por mais longevidade que ela tenha, você está renovando isso, mantendo os seus dados seguros e salvaguardados. Então a renovação de mídia é necessário quando você faz archiving e LTO, que até é um trabalho que a gente faz aqui na MDOT, né? Esses drives todos aqui são porque a gente faz o backup em LTO, a gente presta serviços de backup para os nossos clientes, seja para migração de versão de mídia ou um backup pontual que o cliente precise jogar para uma fita LTO e guardar lá com eles. Então a gente tem aqui drives para ler, por exemplo, a fita 3, LTO 3 a gente consegue ler, LTO 4, LTO 5, para renovar e jogar para mídias maiores. A outra graça também de você renovar o seu backup é que você precisa cada vez menos fitas para armazenar aquele conteúdo, né? Então você imagina, na época da LTO 3 você armazenava 400 GB numa fita. Então a gente está falando de 18 teras, né? Quantas fitas LTO 3 cabe aqui dentro? Então você vai diminuindo o espaço necessário para você armazenar as fitas. E a outra que muitos falam que é desvantagem, hoje eu já não vejo mais como uma desvantagem, é sobre a performance da LTO, né? A taxa de transferência. Eu não digo mais que hoje é uma mídia lenta, de difícil acesso, como foi no passado. Uma fita dessa hoje consegue fazer até 400 megabytes por segundo, a depender da máquina que você está operando a fita, o drive, e para onde você está jogando esse backup. Então, se você na outra ponta tem um servidor rápido ligado a 10 gigabit e vai extrair o conteúdo de uma fita dessa, por um drive desse, você pode chegar até 400 megabytes por segundo numa sequência de dados, né? Então isso é bem rápido. A gente está falando aí de taxa de transferência de alguns SSD SATA, né, por exemplo. Então é bem rápido e hoje a fita com a tecnologia LTFS, que é o sistema de arquivos da fita, você monta ela como se fosse um HD externo na sua máquina. Então ela aparece lá tanto no Mac quanto no Windows, ali no seu desktop, ou uma letrinha mapeada no Windows, onde você tem acesso prático e rápido aos seus dados. Claro que o fato de ela ser uma mídia linear, ela precisa posicionar a fita para chegar naquele dado que você fez a requisição. Então, por exemplo, eu coloquei a fitinha aqui no Drive, pedi o restauro ali de uma pasta determinada. Ela vai correr essa fita até chegar naquela posição, e isso sim tem um delay, né? Leva um tempinho para começar a extrair aqueles dados. Mas não é nenhum absurdo esse tempo, e a partir do momento que ela começa a ler de fato os dados, ela é bem ágil e rápido, né? Então, muitas pessoas acham que de fato, mas a LTO é lenta. Hoje em dia não é mais, tá? Hoje em dia
ela é bem prática e a facilidade que o LTFS trouxe de você poder montar essa fita no seu desktop como se fosse um HD externo é uma baita mão na roda. E fora que você tem a possibilidade de ter bibliotecas de fitas, né, ou autoloaders, como alguns gostam de chamar, né? Então aqui a gente está falando de drives standalone, ou seja, cada um desses aqui a gente tem 4 drives aqui no total, tem um cabo que sai para a máquina, é um drive standalone que a gente chama. Mas a gente tem as libraries, as bibliotecas de fita, que você consegue colocar até, depende do modelo, mas 8 fitas, 16, 30, 40, 90 fitas, ou até robóticas, que são tamanhos de racks, você consegue armazenar centenas de fitas. E você tem um robô ali dentro, na prática é um robô, né? Por isso ela tem o nome de autoloader também, que quando você demanda de um backup, por exemplo, mandei fazer backup de um servidor de 100 teras que seja. Esse robô vai pegar a fita do slot, posicionar na cabeça da autoloader e o software vai gravar naquela fita até ela encher. Quando ela encher, o robôzinho vai lá, tira a fita automaticamente, guarda no slot, pega uma fita vazia e coloca, e assim a sua operação não para, o seu backup não para. Que é ideal para quando você realmente tem uma demanda pesada de archiving, né, de backup praticamente diário sem parar. É necessário um equipamento desse tipo. Mas e aí, no final das contas, vale a pena investir numa LTO? Vale a pena eu continuar com os meus backups em HD externo? Vale a pena eu jogar para a nuvem? Tudo vai depender principalmente da quantidade de dados que você precisa armazenar no total e também diariamente ou semanalmente, depende da sua demanda, né? A LTO ela é o contrário da nuvem, então o investimento inicial é mais pesado, né? O drive, como eu falei, placa, cabo e etc. Mas quanto mais você vai backupeando, quanto mais dados você tem, você vai diluindo esse custo, porque o custo da mídia é barato, né? Já uma nuvem não, você começa menor, né? Quanto mais você vai inflacionando a nuvem, mais caro vai ficando. Então, de novo, depende da sua densidade, né? Então, você imagina que você, por exemplo, faz aí 10 teras de backup por mês, né? Então, no final do ano, você vai ter mais de 100 teras de dados armazenados numa nuvem, por exemplo. Quanto que isso vai te custar? E o tempo que aquele dado ficar nessa nuvem, você vai estar pagando, né? É um lugar seguro, todos nós concordamos, via de regra é seguro, né? Mas custa bastante. Já uma LTO, você fez aquele investimento inicial, né? Comprou lá as suas mídias, começou a fazer os seus backups, então você armazenou esses mesmos 100 teras. Esse custo já vai diluir muito, né? Contando com o investimento do drive, placa e cabo, mais as mídias. E aí, quanto mais você fizer, como eu falei, mais barato vai ficando, né? Porque o custo por terabyte da fita é barato. Então, é tudo de se fazer conta, né? Tudo de colocar no papel, riscar, e é claro que a gente ajuda a fazer isso, né? Não só a te ajudar a provisionar como você vai fazer o seu backup, mas eventualmente fazer esse backup para você, né? A gente presta serviço de backup em LTO, então ou para um backup pontual que você tem, eu tenho um monte de HD externo aqui e preciso jogar para fita. A gente faz isso, eu tenho um monte de fita aqui, LTO 4, 5, 6, eu quero renovar. A gente faz isso também aqui na MDOT, usando o Yoyota, né? O Yoyota é uma ferramenta que ela faz o checksumming da informação, então ela garante que aquele dado lido foi exatamente o dado gravado na fita, né? E se der algum problema durante essa cópia, ele já tenta refazer essa cópia, caso ocorra algum problema, para deixar os dados na fita aí sempre íntegros. Então, se quiser saber mais um pouquinho sobre a tecnologia ou se você precisa de ajuda aí para você saber como você vai fazer com os seus backups, né? A gente vira e mexe aí, tem clientes que entram em contato com a gente e falam, eu tenho mais de 50 HDs externos, porque praticamente passou a vida da produtora armazenando, arquivando as coisas em HD, que é de fato perigoso, né? HD é uma mídia sensível, né? Então você imagina uma vibração mínima, um impacto que ele tenha, ele já para de funcionar e você perdeu aquela informação, aquele histórico, né? Aquele material bruto de repente que você filmou há bastante tempo atrás
e que lá na frente vai fazer sentido para você, não só para você conseguir resgatar esse material, esse útil para você, mas para a história da sua produtora, do seu trabalho aí, né? O seu ouro, que a gente costuma dizer aqui. Então, se você precisa de ajuda, se você está precisando desovar aí o seu material, seja do seu servidor, seja do de HD externo, fala com a gente, deixa a sua dúvida aqui para a gente também, que a gente está sempre à disposição. Valeu, até a próxima!